Sibelitia. Galera, tô tentando achar o Pedrão aqui, mas eu não tô conseguindo. Tchan, tchan, tchan. Agora foi? Foi? Foi. Assim, E aí, Pedrão? 100%. Agora 100%, agora 1000. Ah, não, é isso aí, né? Não podemos parar. Tudo jóia, cara? Tudo 100%. Então tá, Tranquilo. bicho. Sabe que eu tenho um roteiro aqui, né, Pedro? Sim. O time falou assim, ó, tu não sai do roteiro, porque senão depois a gente vai ter não conformidade aqui. Então eu vou seguir o Putz. roteiro. Não, mas estamos juntos. Legal, cara. Bom, primeira coisa aqui, né, Pedrão? Eu quero agradecer a tua presença, cara, né? Eu sei que é um tempo aí que tu poderia estar com a tua família, depositando nos teus negócios, mas é algo que a gente tem por aqui, acho que tu acreditou muito no nosso propósito e gostou da ideia. Então, obrigado, velho. Obrigado por estar Ah, eu aqui que com a gente. agradeço. Show de bola. Bom, queria que tu te apresentasse, Pedrão, para nossa turma aí, falasse rapidamente quem tu é. Ah, perfeito. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, do Lola Talks, em especial a ti, né, Lucas, a Roberta, né, que foi uma colega minha, né, a qual eu tenho grande admiração, a Dani também, tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela. Ah, bom, né, eu sou um pai de família, né, tenho um filho maravilhoso, Bruno, né, sou casado há 25 anos, mais de 25 anos, né, trabalho há 25 anos nessa área de tecnologia, a qual sou apaixonado, também na docência, mais de 20 anos dentro da docência, coordenei alguns cursos, entendo, né, a importância dessa relação específica de tentar aplicar realmente o que nós aprendemos na, nas instituições, na academia e aplicar dentro, basicamente, das empresas, né? Então, esse foi sempre um movimento muito importante dentro da minha linha, né? Acabei me formando em administração de empresas, depois fiz uma outra graduação na área de análise e desenvolvimento de sistemas, fiz algumas pós em engenharia, sistemas de informação, metaverso, data analytics, né, história e filosofia. Depois acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doc, né. Hoje sou head de inovação e tecnologia das empresas Processor. Trabalhamos basicamente com essas estruturas de inteligência artificial, automação de processos robóticos, RPA, a própria parte de BI, Analytics, né, a parte de segurança, cloud, metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, né, tem aí uma longa jornada, né, que foi trabalhado aí nesses 25 anos e, né, estou muito feliz aí pela oportunidade aí de também estar contigo conversando um pouquinho sobre esse novo momento, né, principalmente os últimos 2 anos foi falado muito sobre o metaverso e agora, basicamente, né, falamos também um pouco sobre essas novas hypes, ChatGPT, Bard, própria parte de inteligência artificial. Então, é bem legal nós podermos aí conversar com várias pessoas e falar um pouquinho sobre esses aspectos. E estou à tua disposição aí, o que tu tiveres de pergunta que eu possa contribuir e falar um pouquinho, né, estou à disposição. Bora lá, então. Bom, eu vou me apresentar também, Pedrão, porque tem gente vindo das tuas redes aí, né? Meu nome é Lucas, eu estou à frente da Lola, eu lidero aqui o nosso objetivo de incrementar em 100 milhões o faturamento dos nossos clientes até 2025 por meio de uma gestão de empresas direcionada pela marca, né? A gente acredita muito numa gestão de propósito, né? Hoje até a gente fez uma sequência nos nossos stories, né, Pedro, falando sobre propósito. Quando as áreas da organização estão direcionadas por esse algo maior, por esse impacto que a gente quer causar, o resultado
na frente acompanhada de uma série de práticas, de ferramentas, né? O resultado lá na frente acaba sendo o aumento das vendas e uma equipe extremamente engajada com o negócio. Então, estamos aqui fazendo muito disso, os nossos clientes, e aí a gente já entra um pouquinho do perfil, né? Dos nossos seguidores aqui da Lola, até para poder encaixar, já direcionar o nosso papo. Os nossos clientes, Pedrão, eles são empresas pequenas, médias empresas, na maioria empresa familiar, né? Um processo de sucessão, empresas que já têm algum tempo de mercado e que encontram na gente a forma de como organizar e direcionar essa empresa, tá? Dando seguimento a isso, então, cara, a gente entra para a primeira pergunta, já na questão da inteligência artificial, né? Eu queria saber de ti, cara, qual que é a tua opinião sobre o papel da inteligência artificial nessas empresas e como é que tu acha que ela pode ser aplicada de forma mais eficaz? Perfeito. Acredito que hoje, quando se fala muito de inteligência artificial, né, sempre é importante nós entendermos esse movimento, né? E quando falamos desse movimento, sim, inteligência artificial tem muito essa relação de tentar atribuir esse conceito de inteligência aos computadores, Uhum. né? Nós brincamos, né, que desde a década de 1950 ali, que nós começamos já a falar, né, com simuladores, a questão específica de implementação de algoritmos inteligentes para fazer essa representação e aí se estende para dentro da inteligência artificial. Claro que quando se fala sobre inteligência humana, nós estamos falando basicamente de alguns aspectos, né, que são pensamento, né, e comportamento humano e também pensamento e comportamento racional. Como é que nós atribuímos isso tudo às máquinas, né? Como é que nós podemos construir soluções que tentem fazer essa representação, que é o quê? É tentar imaginar que quando se fala de bots, o bot que nós estamos falando aparenta ser um outro humano, né? E fazer todo esse link, né? Então, muito se falou agora desses últimos meses, principalmente, de duas grandes soluções e plataformas, né? Que vêm muito a trazer esse conceito de inteligência artificial. E depois eu vou abrir um pouco mais. O primeiro foi o de ChatGPT, né? Uhum. E que, basicamente, hoje as pessoas começaram a utilizar, e aí eu sempre brinco, né? Lá tem tudo. Tu pode fazer pergunta, 5 formas de ganhar dinheiro utilizando o ChatGPT, que é a própria parte dele. Vai dar ideias, vai falar, né? E também, hoje, muito não se conhece, mas foi algo que foi trabalhado muito fortemente dentro do Google, que é o Bard, né? Então, isso são soluções, né, que partem do pressuposto de criar bots de conversacionais, né? E aqui depois a gente pode até fazer um pouco mais de um viés técnico. Mas além disso, quando nós falamos de inteligência artificial, nós podemos estar falando de análises preditivas, né, prescritivas, e aí tentando visualizar provavelmente tendências, correlações entre mix de produtos, sugestões, etc. Podemos estar falando de visão computacional, ou seja, o reconhecimento de objetos, né? A questão de biometria facial, reconhecer um rosto, né, identificar se ele está feliz, se ele está triste, como é que está o Lucas nesse momento, será que quando ele passou na frente de uma tela e ele olhou um produto, qual foi a expressão que ele teve, né? Então isso demonstra muito essa questão. O próprio processamento, né, de linguagem natural, que também demonstra isso. Hoje se fala também, né, muito mais fortemente da inteligência artificial dentro da robótica, né? E isso se deu muito dentro, principalmente, das primeiras ondas que os próprios buscadores começaram a fazer uma relação muito forte de personalização e recomendação de conteúdos. Uhum. E notem que isso faz com que hoje, né, nós que estamos interagindo com navegadores, aplicativos e etc., parece que toda a internet, tudo onde nós estamos indo, está tentando fazer com que nós estejamos dentro de uma bolha. E aí existe um conceito, inclusive dentro da área de marketing, que é o The Filter Bubble, né?
o filtro bolha, né? Onde nós estamos ali dentro e a partir de várias características e rastros que nós vamos deixando dentro de tudo isso, nós vamos, os próprios algoritmos vão começando a personalizar, recomendar e dizer o seguinte, ó, nós precisamos, o que tu queres enxergar é isso. Então nós não estamos nem quase podendo tomar a decisão do que nós queremos ou não visualizar. Então isso vem a trazer, de certa forma, toda essa amplitude que o uso de inteligência artificial hoje fornece. E aí, independentemente de porte, de segmento, de empresa. Né? Então, aqui eu trouxe aplicados, né, a várias empresas, inclusive de segmentos diferentes. Né? Então, sim, hoje o ponto auge da inteligência artificial, principalmente pois tivemos aí esses movimentos principais relativos ao ChatGPT, estão sim relacionados, que é um dos pontos mais críticos, que é o que basicamente os principais estudos hoje estão se falando, é a transparência do que hoje foi construído, né? O que utilizou-se disso para construir estas aplicações e esses algoritmos. Então, basicamente, nós podemos pensar nessas estruturas, né? E começar, sim, a realmente enxergar aplicações em empresas, né? E aí pode ser dentro dessas linhas e nós podemos abrir cada um dessas linhas aí para nós conversar um pouquinho. Vamos lá, cara. Então agora vem a segunda pergunta aqui, né? Uma das principais dores das pequenas e médias empresas, empresas que estão em crescimento, né? Startups, empresas familiares, enfim, é a questão da gestão das pessoas, né, Pedrão? À medida que a empresa cresce, o que antes se fazia com 2, 3, 4, 5 pessoas, não consegue mais. Então, contrata-se mais pessoas e, com isso, fica nítida a falta ou a ausência de uma comunicação interna mais eficaz, a ausência de processos, a ausência de gestão se torna evidente. Nesse sentido, cara, como é que tu acha que a inteligência artificial pode ajudar as pequenas e médias empresas? Perfeito, ótima pergunta. Eu entendo que o que acontece? Nós podemos desdobrar em várias características, né? A primeira característica, principalmente quando nós falamos de processos organizacionais dentro das organizações, né? Mesmo parecendo redundante, são os processos que as empresas têm que hoje desempenhar, né? Pessoas humanas executando algumas atividades, principalmente no âmbito repetitivo, transacional. Então, hoje se fala muito sobre conceitos de hiperautomação, que é o quê? É o uso de RPA, automação de processos robóticos, mais o uso de inteligência artificial, né? E mais a questão de bots, de como é que isso tudo vai se dar. Então, hoje, como sempre, as primeiras sugestões, quando eu trabalho e tento falar sobre essas perspectivas, eu sempre digo o seguinte, se a empresa consegue, principalmente, ter esse movimento de escalabilidade, né? Ou eu preciso crescer ou diminuir ao mesmo tempo, né? Eu preciso fazer com que os meus processos organizacionais eles sejam automatizados. E para ser automatizados, basicamente eu preciso de tecnologia. Essa tecnologia que se fala dentro do dia a dia de hoje, se fala muito sobre RPA, que é esse conceito de automação de processos robóticos. Então, o que ele tem como objetivo? Entender os processos dentro das organizações. Exemplo, todo dia de manhã eu abro um e-mail, visualizo as notas que vieram, os XML, notas fiscais, e faço um lançamento dentro do meu sistema de gestão. Ou seja, isso é um processo que todo dia tem que ser feito. Uma vez por dia, 2 vezes por dia, ou várias vezes por dia. O que se faz? Se coloca um robô que ele começa a executar isso. Ele abre o e-mail, baixa os arquivos, no caso aqui os XML, os PDFs, etc. Ele extrai os dados dentro desses conteúdos e faz o lançamento estruturado dentro do próprio sistema de gestão, né, o próprio RP. Então, isso é um primeiro movimento, principalmente quando se fala de processos. Quando se fala de comunicação, né, sim, hoje o que se vem muito à mente? O uso de inteligência artificial, tanto na questão de bots, né, de robôs que fazem conversação com as pessoas. Imagina todo dia de manhã eu ter uma câmera onde a pessoa passou por essa câmera, eu faço o reconhecimento dela, já consigo fazer um lançamento de ponto, eu vejo como é que está o sentimento dela e automaticamente eu já posso mandar uma mensagem dizendo: olá, tenha um ótimo dia. Ou conseguir identificar
todo o histórico de vida e predizer como é que são os comportamentos futuros. Então, isso tudo se fala muito dentro de departamentos de gestão de pessoas, a utilização de inteligência artificial para isso, para começar a tentar fazer essa predição do que as pessoas estão fazendo, mas além disso, fazer talvez um entendimento que as pessoas estão usando um aplicativo dentro da empresa, uma intranet, etc., entender como é que está sendo o uso de tudo isso. Muito semelhante ao que nós falamos hoje das linhas do tempo, das timelines de rede social. Ou seja, aquilo lá, aquelas estruturas, elas, de acordo com cada perfil, pessoa, ele personaliza. Ou seja, isso é um produto altamente entregável e muito interessante para quem está usufruindo da tecnologia. Então, isso é uma outra questão. Para a questão específica de gestão, que nem tu pediste, aí nós podemos falar, assim, de categorização, de identificação de mix, entender como é que está o meu mercado, né? Então, ou seja, hoje se fala muito sobre ferramentas de BI, né? Então, de Business Intelligence. Mas nós podemos acelerar isso, desdobrar isso num conceito chamado Business Analytics. E isso faz com que eu consiga potencializar, principalmente, essa outra relação de não somente enxergar o presente e o passado, mas eu consigo enxergar já o futuro, né? E aí tem modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, que fazem esse trabalho para conseguir identificar como eu posso gerir a minha empresa, não somente enxergando o meu passado, ou utilizando alguns modelos matemáticos, né, ou estatísticos que fazem algum cálculo de média ponderada ou média simples do passado. Não. Mas hoje, quando nós temos um volume de dados muito grande, faz todo sentido nós começarmos a utilizar, sim, o uso de machine learning dentro da linha dos dados. E isso faz com que nós tenhamos uma acurácia melhor da informação futura, né? Então, isso faz muito sentido. Depois nós podemos passar por enriquecimento, né, mineração e etc. Tu sabe, cara, que isso é uma coisa que a gente diz muito por aqui, né? E briga para ter a questão do dado. Porra, dado tinha um cara que eu fiz uma imersão uma vez lá no G4, que é o Theo Orozco. Ele fala muito sobre isso, que dado é informação, informação é dinheiro, né? É isso. Então, muitas empresas que a gente entra, assim, a dificuldade de ter dado financeiro, dado de gestão, dado indicadores mesmo, né? Isso quando a gente fala de inteligência artificial, Pedro, me parece um pouco distante dessa turma. O que tu acha, cara? Essa é uma pergunta muito interessante e uma reflexão que hoje nós podemos começar a principalmente medir níveis de maturidade, né, num conceito chamado data driven, né, a direção por dados, ou a questão específica de processos orientados a dados, pessoas orientadas a dados, empresas orientadas a dados. Tá? Isso é um conceito muito forte que define níveis, né, de maturidade dentro das organizações. Então, como as organizações, qual o nível de maturidade que elas têm relativo a dados? Pois, o que acontece muitas vezes? Basicamente, as empresas não enxergam, de certa forma, a importância de todo o ciclo, né? Desde a extração, da coleta, da extração, da transformação e da disponibilização, segurança, governança dos dados que eles têm. Então, basicamente, entra num processo onde as pessoas vão lá, exportam uma planilha, geram uma planilha do Excel, começam a gerar uns gráficos, a partir daí começam a visualizar ferramentas, e aí nós podemos falar de algumas ferramentas como Power BI, Tableau, Click. Então são ferramentas já específicas para criar uma camada para que o próprio colaborador, o usuário, possa começar a fazer algumas análises, e quando eles chegam nessa fase, eles começam a enxergar, mas não está fechando os números. Tá, então eu vou ter que ir lá, voltar dentro da minha origem, entender o que está acontecendo, né, e começar a verificar e ter também a nítida impressão da importância de todo o ciclo de vida do dado. Então, isso demonstra a preocupação de uma empresa que queira ser dirigida por dados. Então, significa o quê? Que, basicamente, essas empresas que hoje, né, muitas pequenas e médias, elas, muitas vezes, hoje, os relatórios que eles tiram dos sistemas de gestão e etc., estão atendendo eles. Mas não, eles precisam começar a criar um movimento de
de inteligência de negócio. E aí, muitas vezes, o que acontece? Toda a base do sistema de gestão, do RP, ele fica como sistema principal, né? E, na verdade, eu sempre aconselho? As empresas, principalmente, começarem a ter um núcleo de inteligência de dados que ele começa a capturar e extrair dados de diversos lugares. E um dos repositórios talvez seja, sim, o próprio sistema de gestão, o outro seja um força de venda, o outro seja dados da internet. Se eu faço exportação, dados específicos de moeda, né, de começar a movimentar, a enriquecer a minha fonte de dados e essa fonte de dados ser realmente o meu mais valioso produto dentro das organizações, para que a partir daí eu comece a me preocupar com se realmente esse dado está correto. Então eu vou começar sempre a me preocupar em extrair o dado correto, não depois do fato consumado. E a partir de todo esse contexto, nós começamos a melhorar e as empresas começam a enxergar a importância na tomada das suas decisões relativo aos dados. Ou seja, ela toma decisões a partir desses dados. Prezado cliente, não sou eu que estou dizendo, tá? Não sou eu, tá? Tem outras pessoas que também dizem essas coisas, então, por favor, escutem. Bem, Isabel, mas é um desafio, né, Pedro? É um exercício isso, cara, porque quando a gente começa a falar sobre isso, torna a empresa, a gente consegue dar uma escala na questão da maturidade dos dados, na maturidade da gestão. E tem muita empresa que não tem essas coisas, tá, Pedrão? Muita, mas muita mesmo. Vamos falar de ChatGPT? Sim, vamos lá. O que tu sabe desse negócio e como é que a gente pode plugar isso nas pequenas e médias empresas? Bom, esse é um assunto bem interessante, né? E a gente sempre fala que está na hype. E nós aqui, como empresas processo, né, nós sempre estamos tentando visualizar as tendências, né? E aqui eu posso, inclusive, desdobrar em Copilot, que são outras ferramentas e soluções, né, do uso de inteligência artificial, até potencializando, né, e até dando alguns spoilers, né? Basicamente, a maioria das pessoas utilizam Excel, Word, Excel, PowerPoint e etc., né? O Copilot, para vocês terem ideia, ele vai utilizar estruturas da OpenAI, né, que foi... Isso, o Copilot, então, é uma aplicação para o OpenAI lá, que é o ChatGPT, né? Isso. Ele vai utilizar, se o Copilot é uma solução da Microsoft, que ainda por enquanto só está sendo utilizada dentro do mercado americano, né? Então vai vir para o Brasil, né? E nós, em primeira mão, conseguimos ter acesso a várias informações. Então, o que acontece? O Copilot, depois eu vou falar um pouquinho sobre o ChatGPT, mas o Copilot, mas para exemplificar um pouco mais fácil, significa o quê? Que eu, na frente do meu computador, de um Excel, do PowerPoint e de qualquer solução do 365, eu possa solicitar para o meu computador, né, fazer um processo. Então, ou seja, crie uma apresentação utilizando os meus dados de tal repositório com informações relativas a uma campanha de marketing, onde eu quero que tu gere algumas imagens, coloque tudo num PowerPoint, gere um PDF e mande para várias pessoas, né, ou vários clientes nossos. Então, isso vai ser uma aceleração. E agora eu volto para o ChatGPT. O ChatGPT hoje, né, ele está muito nessa linha e ele, por ter essa aceleração da facilidade de uso, ele ganhou uma escalabilidade, né? E isso foi uma das diferenças primárias do que o metaverso antigamente não conseguiu fazer. Por mais que o metaverso, depois nós podemos fazer um podcast específico do metaverso. Mas o metaverso ele teve algumas restrições no que tange a compatibilidade, né? O ChatGPT não, ele já conseguiu ter essa escalabilidade porque ela é de fácil uso. E além disso, o que nós falamos anteriormente, basicamente quando nós queremos utilizar, responda para nós, né? E que nós não precisamos construir, né? Então, basicamente, o que acontece? É uma base de conhecimento, né, que foi processada, e isso ainda é uma das reflexões que muitos institutos falam, que hoje não se sabe exatamente quais foram as bases que sustentam ou que sustentaram esses modelos para que o ChatGPT se utilize, né? Até porque hoje, quando nós falamos de construção de modelos, nós temos algumas fontes de dados, alguns datasets,
e a partir daí, então, nós construímos um novo modelo e ele conversa. Então, nesse caso aqui, bots conversacionais, né? Então, é um bot conversacional que, a partir de uma pergunta, ele automaticamente, e de um histórico que ele tenha, ele vai retornar algumas questões. Ele utilizou estruturas, basicamente, por reforço. Tá? Então, é um aprendizado por reforço. O que significa um aprendizado por reforço? Eu começo a fazer com que o robô, a partir das respostas dele, ele vai ganhando ou não algumas pontuações. Uhum. E com base nisso, né, então ele vai ficando mais inteligente. Então ele tem tanto um aprendizado supervisionado como por reforço. O que hoje se fala, e eu acho que isso vocês conseguem também ter essa noção, é que basicamente as pessoas acham que ele vai conseguir responder tudo. Mas no bom sentido, se nós fizermos um teste, né, vamos lá, vamos escrever lá como pesar um elefante sem balança. Qual que vai ser a resposta dele? Não, vai ser dizendo o seguinte: dificilmente eu vou conseguir pesar um elefante sem a balança. No entanto, nós, como seres humanos, nós conseguimos potencializar isso. Nós podemos enxergar outras possibilidades, né? Como se vocês pedirem lá. Dependendo do tipo de pergunta, ele não vai conseguir fazer todo esse refinamento. Mas ele já foi uma evolução muito fortemente do que nós falamos sobre os buscadores, né? Tanto o Bing quanto o próprio Google. Hoje nós fazemos uma pergunta lá no Google, ele utilizava-se alguns filtros e tinha alguns retornos. O ChatGPT, como Bard, tá? Eles já vêm com uma outra concepção. Eles vêm como se fosse já um bot conversacional. Ele já entende, ele tenta interpretar esse processo de linguagem, né? E busca retornar ou responder aquilo que nós estamos perguntando, essas perguntas específicas. Então, essa forma nova de trabalho faz com que realmente ele tenha tido uma aceleração muito grande, porque ele é muito fácil de utilizar e a partir dessa facilidade as pessoas começam a usar para qualquer fim. Então, só que eu sempre gosto de deixar aqui um ponto bastante de destaque, né? Nós não podemos pensar que tudo que está dentro daquele modelo, né? Exemplo, independentemente de qual versão que está sendo usada, 3.5, a 4, ou mesmo uma outra, né? Hoje tem o Tomé, não sei se vocês já acessaram, é um modelo de inteligência artificial que faz o quê? Que cria apresentações, né? Então, daqui a pouco, para o pessoal que está aqui de marketing, etc., pode usar essa ferramenta, que é um modelo de inteligência artificial que tu pede. Construa uma apresentação sobre tal assunto em 8 lâminas, em 8 slides. Ele vai lá, vai produzir e vai entregar. Então, tudo isso tem essa preocupação, pois nós não temos a ciência de como é que ele foi calibrado, né? De quais foram as fontes de dados, informações, conhecimentos, né, que fizeram com que ele esteja lá trabalhando nesse front de vocês. Mas eu sempre digo, primeira coisa, independentemente de qualquer um, entra lá, chat.openai.com, vai lá, se loga com uma conta o que tiver ali e começa a fazer pergunta e interagir. Já vai ser um primeiro movimento. E isso, independentemente do setor, daqui a pouco eu vou querer saber lá, crie um conteúdo para a rede social, crie um e-mail marketing, crie uma proposta, faça um roteiro, né, sobre determinado assunto, vai refinando isso e ele vai te trazer e vai te entregar. Isso é muito interessante. Tu sabe, Pedro, aqui a gente usa muito, né, o ChatGPT. E aos pouquinhos, claro, a gente vai aprendendo. Eu já comprei curso na internet, tipo bicho, já destroço, né, cara? E então a gente foi aprendendo como se usa. E eu acho que a chave tá em tu pedir para ele se vestir, incorporar alguma coisa para que a resposta seja melhor. Então, alguns casos que a gente tem feito aqui, né? Por exemplo, a gente tem... Como a gente estrutura a essência das marcas que passam pela Lola, passando pelo propósito, posicionamento, diferenciais, valores, posicionamento, identidade verbal, como fala, como não fala, identidade visual, como tem que ser, tá? Isso aí facilita muito, porque a gente diz para o ChatGPT como é que é a marca e a partir disso a gente começa a construir situações. Então, assim, estruture scripts de saudação via WhatsApp. Estruture uma editoria para
5 dias de redes sociais. Então, assim, isso, cara, na questão da produtividade das empresas, na questão de assertividade, eu acho, para nós aqui tem sido muito legal. Outra coisa que a gente tem feito a gente tem uma outra ferramenta. A gente chamou aqui, tá botando o nome do ChatGPT nosso aqui de Cecília, IA de inteligência artificial. Legal. A nossa Cecília aqui, então. Então, a gente pede para ela, assim, descrição de vagas, né? Então, como a gente quer, a gestão de pessoas é algo muito complicado dentro das pequenas e médias empresas, contratar bem, manter. Então, assim, vamos estruturar bem essa vaga, quais são as atividades desse cargo, quais são as habilidades que essa pessoa tem que ter. Então, isso tudo, cara, a gente dá um input lá e ele, claro, tu tem que fazer um filtro, mas ele traz de uma forma muito mais fácil do que se tu fosse no Cato e junta, e faz. Então, é um negócio que aumentou muito, muito a produtividade, tanto nossa quanto para os nossos clientes aqui. Muito. Com certeza. E eu até vi ali a Estelinha entrando aqui também, né? Oi, Estelinha, viu da Upsol, Fabiano, né? Legal que todo mundo está participando aí. Depois tiram uns prints, vão postando, vão marcando nós ali. Marca a gente lá, né? Não, tem que marcar. Mas falando, né, uma das principais preocupações é essa questão. É, Uma das principais preocupações é que tudo ficou relacionado, quando se fala de inteligência artificial, a essa questão do ChatGPT, né? E nós temos que enxergar muito mais, né? E o grande desafio, né, principalmente nosso aqui também, é desmistificar tudo isso, né? E é começar a visualizar a utilização de inteligência artificial em outros locais, né? E aí nós voltamos lá para aquelas questões. Bom, para gerenciar, né, uma organização. Por que nós não estamos falando de analytics, né? A questão específica do uso, né, de machine learning dentro das características de tomada de decisão. Então, nós estamos utilizando, sim, a questão de inteligência artificial, mas com um outro objetivo. Quando nós falamos de hiperautomação, a mesma coisa. Nós estamos começando a estender, né, a utilização de inteligência artificial para a questão de processos, organizações, categorizações e etc. Dentro da questão de sugestões, recomendações, isso também é uma outra fase. Visão computacional é outra questão. Biometria facial, né? Então, a aplicabilidade, aplicar o uso de inteligência artificial, ele é muito amplo, né? E não simplesmente se restringir ao que hoje nós falamos, né? Principalmente do ChatGPT, mas eu entendo que logo que o Bard vier para o Brasil, hoje também é só disponível nos Estados Unidos, as pessoas vão começar a mudar o formato. Eu acho que talvez isso que foi a grande sacada, né? Quando nós falamos de Alexa, buscadores, tudo isso remeteu a um novo formato. E vocês aí aplicando tudo isso, fazendo essas perguntas e essas respostas e tendo uma acurácia nessas respostas, né? Porque isso também é medido, quanto tempo eu estou ficando, se eu concordei com a resposta ou não, isso faz com que nós conseguimos visualizar a potencialidade do uso de inteligência artificial nos negócios. Mas aí não somente como chatbots, né? Porque aí, mas como toda a amplitude de outros formatos a serem implementados. Eu acredito, né, cara, que no mundo, assim, muito da pequena e da média, eu acho que a realidade maior da inteligência artificial está mais no GPT, né? Não sei o que tu consegue enxergar aí, se tem outras possibilidades. Eu particularmente enxergo o seguinte, que hoje é uma forma de nós conseguirmos rapidamente ter um resultado e com uma forma diferente de pesquisa, né, que nós estávamos acostumados a buscar no Google. Então, sim, talvez de forma usual, sim, mas de forma de geração de negócio, eu entendo que, principalmente quando nós falamos de empresas médias, que já estão com uma linha de preocupação com os dados, eles já comecem a entrar nessa área do BA, né, como Business Analytics. E isso talvez seja, no bom sentido, eu vejo um movimento nas empresas onde eles começam a entender onde eles têm maior valor agregado.
Porque uma coisa é eu não saber fazer uma atividade, colocar no ChatGPT e ter uma resposta. Outra coisa é eu entender os meus dados. Isso. E dos meus dados eu conseguir enxergar o futuro. Tá? E aí sim, no ChatGPT eu posso botar junto para fazer algum link. Né? Então, enxerguei uma possibilidade de um funil de venda. Como é que funciona um funil de venda? 10, 5, 3, 1. Legal, isso eu posso construir isso num dashboard, né? Dentro de uma visão minha do meu BI, e eu preciso enxergar como é que isso vai acontecer daqui a 3 meses. O que nós vamos ter? Então eu preciso de usar inteligência artificial. Que legal! Então o grande desafio hoje da tecnologia é a integração delas, não simplesmente ficar pensando de formas isoladas. Então, quando se fala de dados, eu não quero falar só dos meus dados que estão ali dentro da minha organização, mas eu preciso enriquecer ele, trazendo fontes de dados, trazendo outros locais, enriquecendo toda a minha área de inteligência de negócio. E as empresas médias já enxergaram isso. Então, elas já estão lá começando, eu preciso ter um analista de BI, eu preciso ter um cientista de dados, eu preciso ter um engenheiro de dados, eu preciso já começar a enxergar os meus dados como o principal ativo dentro da minha organização. Então, para mim, isso sim é o grande segredo. Não é somente o modelo, a forma de conversação ou a dúvida que eu tinha, que eu procurava no Google, no buscador do Google, no Bing, cadê? Vamos voltar lá para 1998. Mudou. Legal. Agora eu tenho uma resposta que ela está mais parecida com um humano. Show de bola. Mas o que eu vou realmente receber? Então tá. Então, Analytics eu acho que faz muito sentido hoje para as empresas. A questão de automação para conseguir ter essa escalabilidade de crescimento, né, dentro das organizações, sem uma dependência basicamente muito forte, né, de contratação. Então eu começo a colocar as pessoas no ponto mais auge dela, que é a parte de pensar, e menos na área de operacional. Então, isso para mim são grandes estratégias hoje das organizações. Isso aí, cara, vamos lá. Claro que não tem mínimo de pessoas para começar a pensar nisso, né? Mas como é que tu acha que uma pequena empresa de 5 pessoas pode começar a pensar esse negócio de ter os dados, de ter um repositório e plugar a inteligência artificial nisso para que a gente consiga tomar decisões? Hoje o grande desafio assim, é consumir dados que basicamente são externos. Né? Então, por exemplo, eu tenho dados de Facebook, dados de Instagram, dados de pesquisa do site do Google, do Analytics do Google. Então, começo a trazer várias informações e tento trazer também as minhas informações dentro dos sistemas que eu utilizo hoje para meus processos operacionais. Administrativo, financeiro, comercial, notas fiscais. Então, tu começa a trazer tudo isso para dentro de um repositório e, a partir daí, se focar nisso e começar a construir visões. E isso sim, com certeza, depois disso, tu vai utilizar algumas estruturas de aprendizado de máquina para predição, prescrição, clusterização e etc. Então, independentemente do tamanho, uma empresa as startups americanas já nascem com esse pensamento. Né? Então, elas já nascem enxergando, elas já nascem entendendo a importância dos dados dentro das organizações. Quando eu iniciar uma empresa nova, independentemente se eu tenho 1, 2, 3, 5 ou 1.000 pessoas, eu já tenho que pensar nessa concepção. Onde é que vai ser? Como é que eu vou tomar as minhas decisões? Será que vai ser no feeling? Não, eu vou ter que tomar com isso. E integrar ChatGPT, RPA, daí tu vai começando a integrar várias outras camadas. Eu acho que para mim seria muito nessa linha. É mudança de mentalidade, mindset, criação baseada em dados, né? Tá. Data. Então, tudo isso baseado nessa linha. E o empresário que pensa nesse negócio todo, mas não sabe por onde começar, o que faz? Eu acho que Hoje... é um problema, sabe, Pedro? Cara, eu sei que é importante, mas eu não sei por onde começar essa porra. O importante é buscar empresas, né, que tenham já tido projetos nessa área, que eu acho que vem de ser um ponto bastante relevante a isso, se aproximar e estudar. Né? Então, ou seja, se esse empresário já enxergou que ele precisa, né, começar a fomentar isso dentro das organizações, ele precisa ele também vender essa ideia, ele precisa ele ser usuário de tudo isso. Então, ele precisa compreender que é um investimento, que isso vai ter pessoas envolvidas, só que ali na frente a empresa vai ser gerida por dados, ou seja, nós vamos começar a diminuir a questão do feeling, da aposta, né? E vai trabalhar em cima, né, de realmente de
consolidar os dados da empresa, ou seja, enxergar os seus dados e aí começar a enriquecer com dados externos. Então, é buscar empresas, né, consultorias e etc., que deem um aporte para que consiga avaliar em que nível de maturidade está e começar a dar um caminho, criar uma jornada de dados, né, como aqui nós trabalhamos também com essa concepção de jornada de dados. É uma esteira onde nós vamos passando e diante de tudo isso nós construímos junto, né, em fases diferentes, em cada empresa pode estar, mas nós temos que construir esse caminho. Ele precisa enxergar esse caminho e acreditar nesse caminho. Top. Bom, Pedrão, 20:13, né? Show de bola. E 15, temos 2 minutos aqui ainda de gordurinha. Quero te agradecer, cara, pela tua participação, né? Contribuiu demais. A Lola é uma empresa que vai além do branding, então, assim, não é só a marca, não é só o posicionamento, não é só o propósito, mas como é que a gente faz para construir esse negócio todo, utilizando práticas, utilizando ferramentas, trazendo o que o mercado está usando, para que a gente consiga plugar nessas empresas. Então, conversar com pessoas como tu, Pedro, faz todo sentido para a gente. Obrigado de novo e espero que a gente possa contribuir contigo também muito em breve. Precisando, chama, a gente está aqui, tá? Não, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Saibam que pode contar comigo aí, fico bem feliz, né, vamos lá, nós precisamos ser evangelizadores, exploradores, né, e desmistificar todas essas questões, principalmente quando se fala de tecnologia. E eu sempre gosto de destacar, né, a tecnologia ela é o meio, né, e ela não é o fim. Então as pessoas elas não podem estar assujeitadas pela tecnologia, né, não precisam estar dentro da tecnologia, elas têm que estar acima dela para que nós possamos realmente estar à frente, né, e pensar mais, né, e utilizar as ferramentas que são as tecnologias para acelerar os nossos negócios, gerenciar, controlar, governança e etc. Muito legal, cara. Ó, galera, a live vai ficar salva, tá? Algumas pessoas perguntaram, então vai ficar salva. A gente termina aqui, já salva. E eu queria só dar um último recado aqui, Pedrão. A gente tem o nosso programa de mentoria online, o Acelerando Marcas, né? A gente trilha aí uma série de capítulos onde a gente aprende identificar o propósito da marca, enfim. E o Acelerando Marcas é um programa de mentoria online grupo e ele tá. A primeira turma vai ser aberta no dia 3 de maio. Então as inscrições já estão abertas. É só acessar acelerandomarcas.com.br. Já tem um post sobre isso hoje que saiu. Então, se você quer ter resultados incríveis por meio de uma marca forte, é no Acelerando Marcas que você vai conseguir. Tá bom, Pedrão? Show de bola. Valeu, Beleza? cara. Valeu. Obrigadão aqui. Valeu, turma. Amém. Valeu. Um abração. Tchau.